E hoje eu vou reagir a uma reportagem que me deixou incomodado. Um funcionário apresentou 60 atestados em um ano. E ao mesmo tempo, uma jornalista mentiu sintomas de uma consulta e saiu com um atestado médico. Isso me levanta uma pergunta desconfortável. Será que o problema está na pessoa, no médico ou no sistema? Eu sou Kaique Ribeiro, médico clínico, e hoje nós vamos falar de um tema que todo mundo já pensou, mas pouca gente discute: atestado médico. Bora ver essa reportagem. Novo atestado médico. Em um ano, toda essa pilha. No total, foram 60. Eu entregava os atestados com uma certa ironia, com um certo desdém, uma risadinha. Uma risadinha provocativa. Funcionário do mal, né? Provocativa. Hein? Somando os atestados, as folgas e as férias, na prática o funcionário ficou quase metade do ano sem trabalhar. Mas nos dias em que aparecia, não demonstrava qualquer problema de saúde. Isso acendeu o alerta do dono do comércio. Uma semana antes de sair das férias e 10 dias depois das férias, tinha testado. Então as férias dele foram de 45 dias. Aqui a gente já encontra algo extremamente sintomático do ponto de vista médico. Mas quando a gente fala de uma pessoa jovem, né? Eu suponho que esse cara seja um cara jovem, e um homem jovem sem doença crônica, sem nenhuma comorbidade, né? Sem pressão alta, sem diabetes ou alguma outra doença, a procura pelo atendimento médio de uma pessoa saudável em um ano chega a ser em torno de 1 a 2 vezes por ano. Então, sei lá, a pessoa pega um resfriado, ou uma diarreia, ou uma sinusite, algo do tipo. Mas veja que assim, é muito pouco, são muito poucas consultas, né? A gente fica poucas vezes doente durante o ano, né? E 60 atestados em um ano, praticamente um por semana, isso é extremamente grave, né? Do ponto de vista de saúde mental mesmo, né? Então vamos olhar para esse cara, esse rapaz da padoca. A gente vive, e eu entendo, numa sociedade muito doente. Todo mundo tá cansado, tá sobrecarregado, dormindo mal, vivendo sob constante pressão o tempo inteiro no trabalho, né? Tendo que entregar metas. Talvez seja o seu caso, por exemplo. E às vezes aqui o atestado não é sobre doença, né? É sobre fuga. Fuga do ambiente, fuga do trabalho, fuga do próprio sofrimento em questão, né? Cara, assim, existem vários ângulos de ponto de vista que a gente pode analisar aqui, né? O primeiro ponto que essa reportagem me chama a atenção é: será que esse ambiente de trabalho é saudável? Talvez não seja, né? E isso é a realidade de muitas pessoas hoje em dia, né? Porque existem ambientes que são abusivos, tem jornadas exaustivas de trabalho, pressão extrema. Puxa, angústia é um sentimento que pode virar um sintoma. Se você se levanta da cama todos os dias angustiado porque tem que ir ao trabalho, puxa, isso não é normal. Isso tem que ser muito claro pra gente, né? Muitas vezes a gente normaliza uma situação que não é normal, né? Que rouba a nossa saúde mental, que rouba a nossa saúde física, e algo tem que ser feito. Porque muitas vezes o problema não é necessariamente o funcionário, mas é o lugar onde ele está. É óbvio que 60 atestados em um ano fala muito sobre a pessoa também. Bem no começo da minha carreira, no meu primeiro ano de formado, eu trabalhava num lugar na Zona Sul que eu detestava. Eu já trabalhei em muitos lugares, tá? Mas esse lugar em específico é um lugar que, se Deus quiser, eu nunca mais quero voltar. Eu fazia plantão lá de sábados a cada 15 dias. Eu fazia 24 horas. Toda vez que eu tinha que ir, eu ia sofrendo, assim, porque, não por, assim, eu sempre trabalhei em áreas mais periféricas, sempre trabalhei em quebrada e sempre gostei muito, tá? Às vezes alguns médicos ficam um pouco com receio de trabalhar, assim, nesses lugares. Não, no geral é bem seguro, é bem tranquilo, mas nesse lugar em específico, os pacientes eles eram muito agressivos. Havia uma sobrecarga muito grande também, tinha poucos médicos, né, em equipe para poder dar conta de atender tantos pacientes. Era um ambiente muito estressante. Então o que acontecia? Mesmo não gostando de trabalhar nesse lugar, eu sempre estava lá na minha escala, mas eu sabia e eu tinha em mente que aquilo era temporário. Então, se você está, por exemplo, numa situação parecida com desse rapaz da padaria, não sei se era tão ruim assim lá, ou na minha situação, é importante você planejar a sua saída. Planeje, né? Talvez dure, sei lá, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, mas você tem que sair de lá, né? Se você não está feliz, você tem que sair de lá, procurar um lugar melhor. Às vezes você ganha até um pouco menos, sei que às vezes tem aquela sensação ruim de ter que encontrar outro lugar, e ter que se adaptar, e ter que se provar naquele novo lugar,
mas é melhor do que trabalhar angustiado. Os funcionários também passaram a entregar atestados. Todos eram verdadeiros, com a assinatura do médico, carimbo e QR Code. Mas um detalhe chamou a atenção. Todos eram da mesma unidade de saúde. Todos da mesma UPA. Eu tenho uma funcionária que mora na minha região também, são atestados do mesmo local, e ela entregou o atestado no meu RH e falou que tinha ido fazer uma entrevista de emprego, mas não ia perder o dia. Ela foi bem honesta, né? Mas aqui você já vê que a reportagem já começa a virar o jogo, né? Então vamos começar a olhar para o sistema como o problema e joga nas costas da UPA. Estariam concedendo atestados sem critério técnico e sem a devida avaliação dos pacientes. Nossa repórter investigou. Então aqui ele já tocou num ponto sensível, né? Ele está acusando que os médicos daquele serviço estão dando atestados sem critério clínico e sem avaliação adequada. A acusação dessa reportagem é grave e o que a gente vai analisar aqui é como foi abordado o atendimento dessa paciente, né? Dessa repórter que se tornou uma paciente, estava gravando escondido a consulta. A cativa Marcela Laroca foi até o local com uma câmera escondida. Ela passa pelo recepcionista, fornece os dados e recebe uma senha. Depois de 15 minutos, a jornalista é chamada para o atendimento. O médico pergunta o que ela está sentindo. Muita dor de cabeça desde a hora que eu acordei. Aí eu tive que ir embora no meio do trabalho. Eu queria tentar um atestado, porque senão vão descontar minhas horas. O médico questiona se ela tem outros sintomas, mas nossa repórter nega. Aí deu agora, depois do almoço, começou a ficar pior. Trabalhar no feriado, sabe como é que é, né? Segunda a sexta. Trabalho no final de semana também. Detalhe, tá? Esse médico aqui, ele é um colega meu e ele também é um amigo meu. Mas ele foi assim, foi por acaso que me mandaram essa notícia, eu vi e eu vi que era ele. Muita gente vai pensar que agora, inicialmente, vai pensar assim, puxa, esse aqui é o médico frouxo, né? É um médico que deveria ter negado, é tão simples. Mas aqui eu quero tocar num ponto que é importante. Na medicina, a gente não pode partir do pressuposto que o paciente está mentindo. Se você chegar para mim em consulta falando que está sentindo uma dor ou algum tipo de problema, tem que acreditar em você. Porque perceba você que a dor ela é subjetiva. Sintomas nem sempre são vistos em exame, por exemplo. Um exame de imagem, um raio-x ou um exame de sangue, de urina. Então o sofrimento ele não é mensurável. Claro que aqui ela veio até sendo honesta, né? Falou, puxa, eu tô com uma dor de cabeça. Explicou, se eu não fosse eu ia perder minhas horas. A gente sabe, às vezes a pessoa ganha um salário mínimo e é descontado às vezes 50, 100 reais. No mês isso tem um impacto muito negativo realmente nas finanças da pessoa, ainda mais quando você não ganha tão bem, né? Então, todos esses pontos eles são importantes a gente ir raciocinando. No nível trabalho. Em apenas 3 minutos e com sintomas falsos, nossa repórter vai embora. Com sintomas falsos. Atestado que garante folga prolongada no fim de semana. E aqui o atestado 2 dias. Obrigada. O CID. Aí você já vê um furo, né, bizarro. Bom, o CID de enxaqueca. Seguro CID, a gente já fala desse CID, mas só pra gente contextualizar aqui, né? Esse meu amigo, ele é muito azarado. Ano passado, ele sofreu uma agressão por um paciente, né? Foi um paciente que queria fazer medicação, tinha demorado muito, daí ele foi reavaliar o paciente falou que estava com dor, estava já meio exaltado, e ele bateu no monitor, o monitor voou na boca dele e cortou a boca dele, né? Aqui estão algumas fotos que ele me mandou, e ele teve que fazer sutura na boca por conta dessa agressão. E ele trabalha no mesmo local, tá? E assim, o médico que eu posso falar porque eu conheço. Então, um médico humano, um médico que sabe muito de medicina, um médico que se importa, né, com os pacientes e sofre um tipo de agressão dessa. E teve o azar de essa paciente passar logo com ele filmando a consulta dele. Falei pra ele, cara, você tem que ir pra igreja, né? Tem que se benzer porque você tá muito, muito zicado. Mas tudo bem. E aqui a gente já fala também da conduta dele, tá? Não é só porque é meu amigo, não. Porque se não fosse, eu também falaria o que eu acho que poderia ter melhorado ou que não estivesse correto. Você já teve enxaqueca? Se você é uma pessoa que teve enxaqueca, você sabe o quanto que essa condição é uma condição que incapacita a pessoa. Eu tenho um amigo meu que é médico também, ele tem de 1 a 2 episódios no ano. Pouca coisa, né? Até que não são muitos episódios. Mas os episódios que ele tem incapacita ele de uma maneira que ele fica imprestável, ele não consegue sair do quarto. Toma remédio, fica no escuro, e geralmente, para se resolver essa crise, são mais ou menos 2 dias. Que foi o que o médico da entrevista deu para o paciente. Então, assim, sobre o CID, sobre a condição que foi dado ao atestado, não tem absolutamente nada de errado. Aqui os jornalistas, eles queriam
lacrar em cima de um negócio que não dava para lacrar, né? Isso me deixou revoltado. Sei que eles estão atrás de visualização e tudo mais, mas você tem que ser prudente na tua análise. Se for para trazer uma notícia, gerar uma notícia, gera uma notícia que tenha um peso relevante e traga realmente algo positivo para a sociedade, né? Mas não uma análise chúcara. Mas vamos continuar assistindo. É o código que identifica a doença. Quando os documentos apresentam o mesmo número, ou seja, o mesmo problema de saúde, o funcionário pode ser afastado e encaminhado ao INSS. Por isso, quem age de má fé costuma apresentar sintomas diferentes. O problema é que todos esses atestados emitidos nos consultórios impactam diretamente a vida de quem realmente precisa de atendimento e também as empresas. Muito bem, aqui tudo bem, ele botou um ponto de verdade, né? Assim, a maior parte das pessoas que vão numa UPA e procuram atendimento, infelizmente, ficaram horas esperando um atendimento justamente por conta da superlotação. E a maior parte dessas pessoas estão atrás de atestado médico, né? A conduta do médico aqui foi impecável. Teria feito absolutamente a mesma coisa. Mas aqui a gente toca em outro ponto sensível, né? Ele foi agredido no ano passado e não foi agressão por atestado, foi por outro motivo. Por um paciente que estava completamente fora de si. A gente assiste todos os dias notícias por todo o Brasil de médicos sendo agredido, de médicos sofrendo algum tipo de violência porque não deu atestado, por exemplo. Então eu já tive colegas que foram ameaçados. Eu já fui ameaçado de morte por não dar atestado. Isso abre um ponto muito importante para a gente discutir, que era sobre a segurança que nós temos, né? Então, nós não temos segurança ali naquele ambiente de trabalho, porque a gente fica nesse embate, né? A gente fica no dilema ético. Puxa, eu dou atestado para essa pessoa que provavelmente não tem esse sintoma e a gente consegue algumas vezes depreender isso, ou eu não dou esse atestado e arrumo uma confusão, né? E me coloco em perigo. Eu já tive situações em que eu tive que entrar no consultório, porque senão o paciente ia agredir a minha colega de trabalho, que era uma mulher e também a minha amiga. Então, assim, sabe o que eu oriento geralmente? Principalmente médicos que estão começando a carreira. Eu falo assim, você tem que fazer o que você se sente mais seguro fazendo. Não adianta você negar um atestado porque o paciente aparentemente não tem aquela condição, e você arrumar uma confusão e você ser agredido. Não adianta. Você entende que isso ultrapassa os limites assim do que seria aceitável? Aí você tem uma reportagem falando que a conduta está errada, que o serviço deveria ser mais rigoroso. E cara, não é assim. É a vida da pessoa que está em risco por conta de um papel. Fico muito triste vendo um tipo de entrevista dessa. E o médico sempre vai ficar nesse dilema, né? Acreditar e correr o risco de ser enganado, né? Duvidar e correr o risco de errar de algum paciente que está doente de fato. Então, puxa, entre errar por excesso ou errar por negligência, né, por não ter dado a atenção que deveria ter dado para um paciente doente, a medicina tende a errar pelo cuidado, né? Então é preferível ter excesso no cuidado. Agora se liga nesse outro vídeo aqui que me mandaram. Mas tá bom, só um pouquinho não faz mal nenhum. Sai da ala então, burro. Você ri ali. De novo. Cadê você, burro? Tchelo, de novo. Vai dar ruim, mano. Acabei de pegar atestado. Mas tá bom, só um pouquinho não faz mal nenhum. Ei, sai da ala então, burro. Ei, Tchelo, cadê você? Balança de novo. Cadê você, burro? Levou uma bola pra UPA e tava ali jogando bola, caçoando da conduta do médico que deu atestado pra ele. Provavelmente ele passou, né, em consulta, não sei, conseguiu atestado, fez isso aí. Então, senhoras e senhores, a gente vive uma realidade em que muitas pessoas que agem de má fé, mentindo sobre sintomas, mentindo sobre algumas condições clínicas, conseguem atestado, acabam por dificultar o acesso ao atestado para quem realmente precisa, né? Para um paciente que está doente de fato, para um paciente que precisaria de atestado e às vezes é negado, porque não dá para distinguir se o paciente de fato tem aquela condição. E esse caso do rapaz da padaria é um caso que não é sobre atestado, é um caso sobre uma sociedade que está adoecendo fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Tem um sociólogo que eu gosto muito, Zygmunt Bauman, uma fera, né, que ele descreve muito bem a sociedade que a gente vive hoje. Ele a chama de modernidade líquida. Uma sociedade onde nada é estável, onde tudo muda muito rápido, onde as pessoas vivem sob constante pressão. E talvez o problema não seja esse funcionário que deu 60 atestados. Talvez seja o tipo de vida que a gente está vivendo. Então, vamos juntar tudo, né? Dar 60 atestados não é normal. Mentir sobre o sintoma é errado, mas desacreditar do paciente também é muito perigoso. Então a gente tem uma junção de problemas, né? O problema não é só o atestado, mas
é justamente o problema que está levando as pessoas a recorrerem a ele. E eu fico com pena desse empregador também. Muitas vezes a gente coloca o dono da padaria, o dono da empresa, como um cara que explora, como um cara que está ali realmente explorando a pessoa de maneira desproporcional. A gente vive num mundo capitalista. E eu até entendo que existem várias situações que realmente existem chefes que são carrascos mesmo, né? Mas, cara, 60 atestados em um ano, puxa, isso é patológico. Isso é sintomático. Então eu enxergo de maneira fraudulenta essa simulação, essa gravação do jornalista em relação à conduta do médico, né? Em relação a gravar uma consulta, se pedir autorização, enfim, extremamente péssimo. Sobre atestado médico, né? Sobre conseguir o atestado médico, eu entendo que existem várias situações, né? É bem complexo a gente separar em uma coisa só, em duas caixas, né? Pessoas que precisam e que não precisam de atestado necessariamente. Claro que esse foi um caso extremo, né, desse rapaz da padaria, mas eu entendo que às vezes você acordou mal, às vezes que você também pode estar numa situação de burnout no trabalho também, tá extremamente estressado e um sofrimento psicológico também, às vezes não consegue nem distinguir, né, essa situação. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre burnout, vou deixar aqui na descrição, se você quiser assistir. E se você não é inscrito no canal, vou te pedir para se inscrever, deixar aquele like, isso me ajuda muito a saber se você gosta desse tipo de vídeo e se continua fazendo mais nesse estilo. E talvez a gente esteja também discutindo um pouco nesse vídeo sobre fraude, mas quando na verdade a gente deveria discutir o nível de sofrimento que às vezes vira rotina nas nossas vidas. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa reportagem sobre os atestados? Escreve aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Um abraço apertado e até a próxima.